The morning I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time, but when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar I Have the Power. Dar as boas-vindas ao Carlos, que está connosco, Carlos Rodrigues, como nosso convidado de honra. Ainda para mais no meu ecrã aparece logo ao centro, portanto no centro é que está a vir tudo. Muito obrigado, Carlos, pela sua disponibilidade. E também muito obrigado ao José António Balau, que é o responsável da Academia de Recursos Humanos e Coaching do I Have the Power e que em boa hora teve a iniciativa de promover este evento, porque eu acho que será um evento muito importante para nós vermos até que ponto o coaching pode ser útil nas nossas vidas. Portanto, obrigado, José António, sejam todos bem-vindos. E obrigado, boa noite. Eu vou para a Regi tratar da gestão das inúmeras solicitações que as pessoas vão fazendo aqui no chat e voltarei daqui a um bocadinho e vou acompanhando. José António, a palavra é sua. Muito obrigado, Adelino. Boa noite a todos e, em particular, um enorme obrigado ao Carlos Rodrigues por estar aqui hoje connosco. Quero crer que ainda esteja em linha connosco. Sim. Muito bem. Talvez só ver se... Exato, pronto, já estamos melhor. Gostava, em primeiro lugar, de vos apresentar uma pequena apresentação. Quem é o Carlos Rodrigues? O Carlos Rodrigues, digamos que hoje em dia, é o CFO, ou se quisermos, o responsável, em termos portugueses, normalmente é isto que a gente diz, é o responsável pela área financeira
da Imperial Produtos Alimentares S.A., que muitos conhecerão provavelmente através de alguns dos seus produtos, como por exemplo o Pantagruel, que tanto se gastou agora durante esta fase da pandemia, para quem andou em casa a fazer bolos, enfim. Também pelos chocolates, como o caso do Jubileu, quero crer que as Pintarolas também, enfim. Enfim, portanto, isto só para dizermos, e também, além de ser o Chief Financial Officer da Imperial, é também membro do Conselho de Administração, portanto, desta empresa. A empresa é esta que já tem uma vestuta idade, como se costuma dizer, já são 88 anos de vida, e por assim só um desafio interessante para quem acaba de ingressar, uma vez que o Carlos está há cerca de 4 meses, sensivelmente, nesta empresa. O Carlos tem um trajeto de cerca de 21 anos, aproximadamente, numa multinacional, que é a Klöckner Pentaplast, digamos, um líder global na área das embalagens de plástico flexíveis, e fez um trajeto, eu diria, impecável, como se costuma dizer, sempre em crescendo dentro desta organização. Ele é casado, tenho o prazer de conhecer a esposa, que é a Diana, e tem 2 filhas, uma de 14 e outra de 17 anos. O Carlos, portanto, como eu disse, depois de mais de 20 anos dentro da Klöckner Pentaplast, que é um player global na área que eu referi, decidiu, entretanto, e recentemente, abraçar um projeto. Não é propriamente sobre o trajeto, digamos assim, que ele teve ao longo destes últimos anos que vamos falar, mas também sobre ele, e perceber até que ponto uma decisão tomada lá atrás, digamos, para sermos mais precisos, em 2012, o Carlos tomou uma decisão. Em que medida é que essa mesma decisão veio a ter algum impacto nesta sua evolução dentro do grupo? Basicamente, aquilo que o Carlos já partilhou comigo é que no fim de 2012 ele decidiu comprar um serviço à Solfood I Have the Power. Esse produto chama-se o PIEP, ou PIEP, que se chama Coaching para a Excelência Pessoal. E ele irá contar-nos, ou irá dizer-nos, como é que começou, como é que esse processo começou, mas gostava que, se possível, Carlos, conseguisse introduzir também, ou tentar, de alguma forma, tocar em alguns aspectos, que é porquê ser connosco, com o I Have the Power, porquê este serviço, o que é que te levou, já conhecias, não conhecias, foi uma dica, pesquisaste e aconteceu, enfim, como é que chegas, digamos assim, ao início da prestação deste serviço, e como é que, ao fim e ao cabo, acabas por escolher estar a trabalhar, ou, digamos, ao fim e ao cabo, estás a colocar um bocadinho da tua vida nas mãos de uma empresa que agora tu é que me vais dizer, porque sobre isso nós não falámos, não sei se já conhecias. Muito bem. Antes de mais, boa noite, Rogério Lau, e a toda a audiência. E quero-te agradecer também as palavras introdutórias, muito simpáticas, e pronto, vou tentar também focar-me nos aspectos que eu acho que são mais relevantes até para quem também nos está aqui a ouvir. Mas eu se calhar começava por explicar um bocadinho como é que eu cheguei, em que contexto é que cheguei a esse primeiro contacto com a I Have the Power. Portanto, como referiste, eu iniciei o meu processo, o meu percurso na Klöckner há cerca de 21 anos. Portanto, na altura ainda não era Klöckner, era um grupo português, pertencendo a uma família portuguesa,
Mas foi o ambiente que eu encontrei foi sempre um ambiente de grande exigência. Portanto, foi algo que me atraiu desde o primeiro momento. Portanto, eu em 2012, eu tive também a felicidade da parte da empresa também haver uma aposta muito grande nas pessoas que eles consideravam chave para o futuro da empresa e também desafiaram-me a procurar também, para além da formação e do desenvolvimento que a própria empresa fornecia e sempre forneceu ao longo do meu percurso, também procurar apoio para áreas que a empresa internamente não estava vocacionada. Eu em 2012 também estava numa fase de mudança dentro da empresa, também algumas componentes pessoais também assim, misturadas, e comecei a procurar uma área que eu considerava que precisava realmente de entrar mais a fundo, era a área do coaching, mais propriamente a área do desenvolvimento pessoal. Portanto, eu achava que para abraçar determinados desafios que eu antecipava, precisava de ajuda, precisava de um apoio, e comecei a pesquisar. Portanto, ou seja, eu vinha também desse ambiente de exigência e de rigor que a Klockner também tinha. E, portanto, eu, sinceramente, não me recordo exatamente de onde é que veio, digamos, esta referência do I Have the Power. Não sei, acho que não foi uma dica, mas o que eu me lembro perfeitamente é que o meu primeiro contacto com o I Have the Power foi um curso de um dia de excelência pessoal, chamado A Semente, com uma pessoa fantástica, que é o Abel Pereira, que realmente foi o que me convenceu que o caminho era aquele e que o parceiro era aquele. Portanto, e foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. Portanto, eu fiz este curso, eu estive a rever um bocadinho aqui as minhas memórias, não é? Portanto, vi que foi em setembro de 2012, e portanto, e no seguimento também desse curso, também propus à empresa um serviço, que era o PIEP, que no fundo era um programa de coaching, em que eu ia realmente, através de uma metodologia e de um programa, iria cobrir realmente aquelas áreas que eu achava que precisava de apoio. Foi nesse seguimento. Tive também a felicidade realmente da empresa também confiar na escolha e quer dizer, e muita coisa aconteceu no sentido que eu também desejei na altura, depois desse programa. Portanto, foi um programa que acabou por se estender mais tempo do que era suposto, muito por culpa minha. Portanto, foi um programa que no fundo acabou por durar cerca de ano e meio, porque aconteceram muitas coisas entretanto. Portanto, eu também tive envolvido em alguns projetos na empresa que também me exigiram muito tempo. Tive também um programa interno dentro da empresa que de alguma maneira também complementou este programa do I Have the Power, que também me exigiu bastante tempo, e o programa estendeu-se mais tempo. Mas, de qualquer maneira, no final, e foi uma das coisas que eu também tirei, é que todo este processo é um processo que depende muito de nós, ou seja, de quem procura esse tipo de apoio. Porque se nós realmente não nos comprometermos realmente com isso, nunca vai funcionar, porque o processo de mudança é nosso, assim, é de quem começa com esse processo. Pegando naquilo que estás a dizer, perdoa a interrupção, pegando naquilo que estás a dizer, portanto, esse ano e meio exigiu de ti um compromisso, porque digamos que o serviço está pensado para ser prestado num prazo sensivelmente de 6 meses, não é? E acaba por durar um ano e meio. Já me disseste que houve algumas circunstâncias dentro da empresa que exigiram de ti, digamos, essa mesma prorrogação.
Sim. Em algum momento, falaste aí numa coisa muito importante, que é a questão do compromisso. Em algum momento esse compromisso andou ali desaparecido e depois voltou. Foi digamos assim, um continuar, foi um processo que foi sempre continuado de uma forma mais ou menos sustentada. Não sei se queres falar, digamos assim, desse processo. Sim, não, claro que os níveis de motivação durante todo esse percurso não foram sempre os mesmos. Teve alguns altos e baixos, claro. Ou seja, nunca atingiram um nível de eu dizer isto não vale a pena, não serve para nada, nunca foi esse o caso. Mas claro que, e acho que isso acontece com muita gente, até outras pessoas com quem eu falo também tiveram programas semelhantes, que eu acho que quando a gente começa, ou seja, quando a gente embarca numa jornada como esta, é porque está à procura de alguma coisa, precisa de algum tipo ou de apoio, ou digamos, de estrutura, não é? Mas eu acho que quando a gente começa, naquela fase inicial, estamos também à espera, de alguma maneira, de uma solução mais externa, ou seja, alguém que nos vai realmente dizer qual é o caminho, dizer o que é que a gente deve fazer e não deve fazer, e o processo não tem nada a ver com isso. Ou seja, então o que é que te aconteceu quando começaste? Ias à procura de, ao fim e ao cabo, que te dessem umas orientações, por aquilo que estou a ouvir, não é? Sim. E, portanto, enfim, não sei se queres falar um bocadinho da situação de partida em que te encontravas, não é? E, função dessa mesma situação de partida em que te encontravas, o que é que afinal aconteceu quando tu começaste essas sessões com o... Não sei se queres mencionar, com o doutor Adelino Cunha, não é? Não sei se queres falar da tua primeira sessão, como é que foi essa primeira sessão, esse primeiro contacto com o doutor Adelino? Está à vontade. Sim, não, quer dizer, o contacto foi o melhor. Eu já tinha tido algum contacto com o Dr. Adelino, ainda pronto, muito breve, mas quer dizer, mas lembro perfeitamente que foi uma conversa muito franca, muito aberta, e quer dizer, e não podia ter ficado mais à vontade, ou seja, realmente houve digamos, uma orientação em termos do que era a estrutura do programa. Agora, o que eu comecei pronto, aliás, lembro-me que como trabalho de casa tive durante cerca de um mês que fazer uma espécie de um diário. Uma espécie não, exatamente um diário. Onde eu tinha um jornal diário, chamemos-lhe assim. Um jornal diário, exatamente, em que eu tinha que realmente ir registando o que tinha sido relevante no dia. Pronto, e claro que é um exercício estranho para quem nunca fez isto antes. Ou seja, o facto de a gente parar todos os dias, tentar pensar o que é que correu no dia, que foi relevante para mim, em que aspecto. Ou seja, não é um processo confortável. Eu lembro que as primeiras tentativas, porque isto é um processo, digamos, individual e solitário, não é? Eu basicamente não sabia o que é que havia de escrever, o que é que havia digamos, de relevante. Mas quando a gente se força realmente a passar por esse processo, as coisas começam a vir. E começamos realmente a perceber que aconteceram coisas relevantes no dia, que a gente reagiu de determinada maneira a determinadas coisas por alguma razão, e o processo começa a ganhar uma estrutura. Pronto, e foi isso que aconteceu. Pronto, e eu partilhando isto também com o Dr. Adelino, tivemos algumas sessões. Portanto, começava a definir-se um determinado padrão. E desse padrão é que depois saem realmente as ações e realmente o que é que a gente vai fazer a seguir. Pronto, ou seja, isso é um exemplo do que realmente do processo e das ferramentas que são usadas durante esse programa, que nos ajudam realmente a perceber o que é que a gente realmente quer, não é? Porque a gente às vezes, quando começa um processo destes, pensa que quer determinadas coisas e depois chega à conclusão que às vezes não é bem assim. Mas pegando naquilo que estás a dizer, as tuas expectativas iniciais saíram furadas, vamos dizer assim? Não, furadas não saíram, mas
mas senti, ou seja, mas estava à espera de um processo mais simples. Percebes? Em que aspecto? Em que aspecto? Ou seja, que fosse uma coisa mais tipo chave na mão. Ou seja, eu queria realmente arrumar as coisas, arrumar a casa, e havia alguém que me dizia exatamente como arrumar a casa. Ou seja, não é bem assim. Ou seja, há um processo também de autodescoberta que é facilitado pelo coach, neste caso o Dr. Nuno Cunha, mas é um processo muito individual, portanto, realmente o esforço tem que partir da pessoa. Não é? E é isso que vai no final definir se a gente realmente tira o máximo partido deste processo ou não. Mas, quer dizer, ou seja, e o processo, quer dizer, cada vez ficou mais evidente para mim que realmente aquela era a aposta certa, era por ali que eu tinha que ir. Tu acabaste de falar aqui em contraste, num contraste interessante, que é tu, ao fim e ao cabo, vinhas habituado, eventualmente, digo eu agora, daquilo que acabei de, ou vou depreender daquilo que ouvi, habituado a processos, ao fim e ao cabo, chave na mão, tipo consultoria, não é? Portanto, ou seja, vamos fazer desta maneira e o efeito ou o resultado final expectável é X, não é? E, portanto, acabas por descobrir que tu é que vais ter que escrever, digamos assim, a solução, não é? Basicamente é isso que tu acabas de dizer. Exatamente. E é assim que tem que ser, ou seja, porque se não for assim, realmente, ou seja, a solução tem que ser uma coisa muito pessoal, e, portanto, a gente tem que definir realmente o que é que faz sentido para nós, porque isto, ou seja, cada solução é uma solução individual e única, ou seja, o que funciona para mim não vai funcionar para outra pessoa, portanto... Carlos, diz-me uma coisa, tu dizes vai surgindo a solução, ou seja, tu sais de uma determinada situação no início deste processo, disseste quer em termos pessoais, quer em termos profissionais, havia algumas situações que ao fim e ao cabo estavam presentes no arranque, digamos, deste processo. Foi assim, tu tinhas ideia de onde é que querias chegar? Primeira questão é esta, tu tinhas ideia de onde é que querias chegar? Eu tinha algumas ideias de onde é que queria chegar, ou seja, eu inicio este processo num contexto profissional. Certo. Mas eu sabia que para seguir o percurso profissional que eu queria, tinha que mudar coisas a nível pessoal. Portanto, mas eu sabia que precisava realmente de desenvolver certas, digamos, competências. Né? Quais eram para ti aquelas que mais precisavam de ser, digamos assim, tocadas? Assim, atenção, eu não quero, como é que eu ia dizer, ser muito intrusivo na tua vida ou na tua pessoal. Tu partilhas eventualmente aquilo que consideras adequado. Sim, não há problema nenhum. Não, a questão é assim, o meu percurso nessa altura, e já tinha feito um percurso que eu considerava bastante satisfatório, num contexto local. Certo, seja, tu nessa altura... Tanto em 2012, tu já tinhas 13 anos de empresa, não é? Já tinha 13 anos, ou seja, aliás, estava aqui a rever aqui este dado. Não, ou seja, eu acompanho, ou seja, a empresa aqui em Portugal, do grupo, nestes 12, 13 anos, também sofreu muitas transformações. Portanto, uma delas eu tinha começado na empresa em 99, e em 2002 ela é adquirida pelo grupo Klopman. Portanto, houve aí logo uma mudança muito grande de estilo, de cultural, portanto, houve uma mudança muito grande. Multinacional, germânica. Exatamente. Portanto, muitas mudanças também internas, ou seja, mesmo o próprio grupo, estes são grupos que são detidos por fundos de investimento, portanto, que vão mudando, né? Portanto, e sempre que há uma mudança, portanto, quer dizer, há mudanças a muitos níveis, não é? Portanto, mas até essa altura, até este período em 2012, 2013, a empresa em Portugal cresceu muito. Houve uma aposta muito grande do grupo aqui em Portugal, nomeadamente numa área do negócio que era uma área de futuro, que era a área do PET, né?
tipo de filme plástico, pronto, que estava também em expansão, não é? E, portanto, eu acompanhei muito esse processo, pronto, mesmo abertura de fábricas novas, fecho de outras, portanto, houve realmente foi uma década, mais ou menos, muito dinâmica. Mas pronto, nesta altura é quando eu também começo também a ser desafiado para outras áreas dentro do grupo. Pronto, e esse desafio implicava um nível de exposição diferente, portanto, um nível de interação com o grupo diferente, e dentro desses requisitos, eu tinha que mudar. Estavam as tuas competências pessoais em jogo, é isso? Algumas delas tinham que ser, digamos, limadas ou fortalecidas. E foi também um bocadinho com esse espírito e com essa necessidade que surgiu esta busca, portanto, primeiro de um tipo de apoio que eu desconfiava mais ou menos que precisava, mas que não sabia ao certo, e depois, mais importante que tudo, procurei realmente um parceiro de confiança. Portanto, é uma área em que, quer dizer, que a oferta já na altura já começava a ser bastante, digamos, ampla, portanto, e para mim era fundamental, e numa área que também toca tanto a dimensão pessoal, também arranjar um parceiro de confiança. Pronto, e foi nesse contexto que apareceu a Have the Power. Portanto, como digo, não sei exatamente como é que eu cheguei ao Have the Power, sei que cheguei àquele curso, pronto, e foi despolutar, digamos assim, do processo, não é? Exatamente. Muito bem. Carlos, há bocado estavas-me a dizer, quando fazias o jornal diário e também utilizaste outras ferramentas, não sei, ao mesmo tempo, não sei se queres falar nelas. Sim, eu lembro-me Ou seja, eu penso que em termos gerais, estamos a falar do CPS, né, o condicionamento para o sucesso. Sim, é uma metodologia de coaching desenvolvida pela Have the Power. Neste caso, foi criada pelo Dr. Adelino. Exato. Exato. Eu lembro que quando seguimos digamos, essa abordagem, em termos de ferramentas, quer dizer, eu em termos assim de nomes das ferramentas, já não pode. Lembro a roda da vida, não é? Que realmente, em que, no fundo, servia também para definir onde é que eu estava nas várias dimensões. E que tal? Estava assim um radar muito esquisito? Como é que estava? Não estava, ou seja, eu acho que, quer dizer, e ali na altura também me disse, ou seja, quer dizer, não é que estivesse mal, agora tinha potencial para estar muito melhor. Muito bem. Ou seja, tinha algumas áreas, ou seja, assim, eu realmente procurava realmente um apoio porque realmente queria dar um salto, não é? Que era diferente do meu percurso até aquele momento. Portanto, ou seja, precisava realmente de um treino diferente, realmente passar de nível, pronto, mas eu na situação que estava bastante confortável, ou seja, eu podia ter continuado. Tu na altura eras, para todos os efeitos, eras o diretor financeiro, não é? Em Portugal. Exatamente. Exato. Eu estava bem, ou seja, eu podia continuar. Claro que assim, a Klockner também não nos permitia muito, infelizmente, não nos permitia muito manter-nos confortavelmente onde estávamos. Ou seja, a abordagem era, pronto, se a empresa queria apostar em alguém e esse alguém não queria, não é? Normalmente não ficava onde estava. Normalmente saía ou avançava. Pronto. Esse era um bocadinho o espírito. Pronto. E foi também um bocadinho nesse ambiente que eu também agarrei realmente esse desafio. Muito bem. Agora diz-me uma coisa, há bocado dizias assim, pronto, eu ia fazendo o jornal diário e depois progressivamente lá me iam aparecendo as soluções, não é? Essas soluções vinham-te assim, demoravam muito tempo, ou era tipo aquele insight? Tinhas insights interessantes quando estavas a fazer o jornal diário? Sim, ou seja, eu acho que realmente os primeiros dias foram mais complicados, que era um processo
não sei, que era perro, ou seja, as coisas não saíam, ainda era tudo muito, muito racional. Aham. Mas com o tempo, tu às vezes começas a ter certas ideias e a perceber-te de certas coisas, mesmo em ti, ou seja, que até às vezes surgiam quando eu não estava a preparar o diário. Ou seja, fora daqueles momentos em que eu dedicava ao diário, até surgiam, eu às vezes tomava nota, outras vezes fixava-os para depois os recuperar, mas é um processo. Quando a gente passa um bocadinho aquela turbulência inicial, né, depois começa a ganhar uma certa ou seja, as coisas começam depois a fluir com mais naturalidade. É uma espécie de forma de estar, uma espécie de modo de vida quase que aparece com naturalidade ou não? Sim. Ou seja, quer dizer, depois quando a gente também começa a perceber realmente, digamos, o objetivo deste processo, não é? Portanto, e começamos a abrir-nos mais, ou seja, começamos a relaxar assim, se calhar alguns filtros, algumas barreiras que a gente às vezes define para nós. Recordas-te, falaste em barreiras, vamos-lhe chamar outro nome, se quiseres, fica ao teu critério, mas qual foi, talvez, aquela que em termos pessoais, digamos, tu falavas contigo mesmo, não é? Eu imagino nessa fase os teus diálogos internos, não é? Não sei se falavas com o teu Carlitos interno, vamos chamar-lhe assim. E o que é que essa disputa, digamos, entre o Carlos e o Carlitos, o que é que ela suscitava, chamemos-lhe assim, em termos daquilo que devia ser o caminho a escolher ou os caminhos a elencar para depois escolher? Essa guerra interna, como é que tu trataste dela? É assim, se calhar comecei a valorizar mais esses insights do Carlitos, como lhe referiste. Ou seja, no fundo, foi deixar, ou seja, as coisas fluírem de maneira a voltar mais ao início, ou seja, tentar também recuperar um bocado que eram alguns planos que eu tinha já desde a infância, né, em alguns casos, e ver de que maneira é que o futuro que eu, digamos, começava a desenhar se encaixava nisso. Portanto, isso também andou aqui muito à volta dos valores. Isso também foi um exercício muito, muito, muito interessante, ou seja, porque a questão da definição dos valores e da hierarquização dos valores é realmente um processo que também facilita muita coisa. Antes de fazer isso, alguma vez tinhas pensado que é óbvio que os valores sempre os tiveste, não é? Vamos dizer assim, não é? Mas alguma vez tinhas pensado em listá-los, elencá-los? Acabaste de falar em hierarquizar, dar mais relevância a... Como é que foi esse processo? Pronto, esse processo para mim também foi um dos digamos, momentos-chave na definição de um plano, não é? Porque tudo acaba num plano, não é? Num plano de ação, portanto, depois é preciso executar. Mas porque a questão dos valores eu acho que temos todos, acho que de maneira geral, tendência a não os valorizar devidamente, porque assim, acho que todos nós temos os nossos valores, não é? E conseguimos pensar nele assim quase numa tipo uma olhada, não é? de valores. Mas quer dizer, mas eles não são todos iguais e não pesam todos o mesmo para cada um de nós. Muito bem. Quando a gente faz este exercício de começar a pesá-los, não é? e ver, ok, eu por exemplo, posso partilhar, por exemplo, o valor da família para mim é um valor nuclear, é um valor que está presente em tudo. Mas há outros, o valor da amizade, da confiança, ou seja, e todos são importantes. Mas quer dizer, neste exercício a gente começa a descobrir que não são todos importantes da mesma maneira. E se a gente se confrontar com uma situação em que tem que escolher, não é? Temos que saber qual é o mais importante, não é? Portanto, ou seja, e é daqui também que vai sair também muito do que é
o nosso caminho futuro, porque a gente vai estar no nosso melhor quanto mais alinhados estivermos com esses valores. Claro. Portanto, isso foi foi um produto importante de todo este processo. Claro. Há bocado falaste no plano de ação e, portanto, nós, para desenvolvermos um plano de ação, como é óbvio, necessitamos de recursos. Não é? Como nesse elencar dos recursos, consideras que os valores eram um recurso inalienável, digamos assim, desse processo de desenvolvimento do plano de ação, tarefas, etc.? Eu acho que é virtualmente impossível definir um plano de ação a este nível sem uma clareza total dos valores. Um alinhamento, não é? Um alinhamento total. Claro. Agora, também é certo que os valores não são estanques, ou seja, nós ao longo da nossa vida não temos que ter sempre os mesmos valores nos mesmos lugares da escala. Portanto, isto é um processo dinâmico, isto é um processo de melhoria contínua, portanto, é um processo que ainda não acabou hoje para mim e nunca vai acabar. Portanto, é um processo que a gente tem que ir revisitando regularmente. Mas para mim os valores é talvez as traves mestras para definir um plano e para conseguir tirar o máximo de todo este processo. Uhum. Muito bem. Portanto, ao fim e ao cabo, esses caminhos foram balizados, quer naquilo em que tu acreditavas, quer naquilo que eram os valores, não é? E, portanto, dentro dessa latitude, tu foste desenvolvendo o teu plano face ao tal objetivo que, se no início até podia ser diverso e não tão claro quanto isso, ele foi ganhando nitidez. A partir de que momento, tu disseste que isto demorou cerca de 1 ano e meio, a partir de que momento é que é claro para ti onde é que tu queres chegar? Portanto, assim, eu acho, quer dizer, eu penso que ao fim de alguns, eu não sei precisar quanto tempo, mas, ou seja, a questão digamos, deste prolongamento não teve a ver com... Sim, isso eu percebi. Eu penso que sei, ao fim de alguns meses, de alguns poucos meses, sei lá, 3, 4 meses, eu já sabia que o caminho era aquele. Ou seja, já sabia que o processo ia seguir por ali. Portanto, ou seja, e sabia que ia ser um processo que ia ser concluído, que eu iria concluir, e que só não foi por outras circunstâncias que não tiveram a ver com, digamos, com este programa em si. Entretanto, diz-me uma coisa. Tu eras o coachee, digamos assim, tu eras o cliente. Como é que tu olhavas para o teu coach, para o Adelino? Assim, eu desde o início que, ou seja, até mesmo antes de conhecer o Adelino, sabia que para passar por este processo tinha que ser uma base de confiança total. Ou seja, tinha que realmente encontrar alguém em quem pudesse confiar totalmente, em que pudesse falar abertamente, não é, de tudo. E foi o que aconteceu. Portanto, ou seja, eu olhava para o Adelino na altura como olho hoje, até se calhar agora já o conhecendo melhor, ou seja, numa perspectiva de alguém realmente primeiro conhecedor, experiente nesta área, portanto competente dentro desta área, alguém também em quem eu realmente podia confiar, e também alguém que do ponto de vista realmente de coerência, né, e de congruência realmente com o que estava a ser, digamos, proposto, estava completamente alinhado. Portanto, não havia ali, portanto, discrepâncias. Pronto. E era nessa base, ou seja, portanto, mas sim, portanto, era por aí. Né? Eu tomei devida nota. Tu mencionaste 3 características. Tu falaste em competência, tu falaste em confiabilidade e tu falaste em congruência. Também são valores teus muito fortes? São, todos eles. Aliás,
a minha ligação ao Eve Power, desde essa altura, também foi muito fruto disso. Ou seja, eu identifiquei muito com essa abordagem. Uhum. Sabes, ainda tive uma experiência até como consultor, portanto pronto, surgiu assim um bocado naturalmente e por também conhecer mais por dentro essa realidade, mas quer dizer, mas claramente o que me atraiu, e tive contacto até durante também o meu percurso profissional com algumas empresas também dentro da mesma área, e realmente o Eve Power foi realmente aquele projeto, aquele parceiro com quem eu me identifiquei mais do ponto de vista também de valores, de maneira de estar, de missão, digamos, de vida. Okay. Muito bem. Agora diz-me uma coisa. O processo desenrola-se e um dia chegas à casa de chegada, chamemos-lhe assim, passa a redundância, né? Chegas ao destino. Sim. Chegas ao destino, que era aquele que definiste e foste tornando claro para ti. Como é que foi ultrapassar, digamos assim, esse momento? Assim, nós claro que no final deste processo tivemos que marcar um final do programa. Mas quer dizer, mas não é uma meta definitiva. Ou seja, no fundo a gente, ou seja, concluiu realmente, pronto, o programa, né? Definiu um plano de ação, mas é realmente digamos, um plano e um programa que está em revisão contínua. Portanto, eu hoje olhando para trás, vejo que grande parte desse plano foi cumprido, em alguns aspectos foi ajustado, mas quer dizer, eu acho que até a parte, se calhar, não digo mais fácil, mas quer dizer, mas eu acho que depois digamos, do programa, nós entramos já num processo quase automático. Ou seja, eu ao fim de algum tempo já não estava a pensar nas ações específicas do programa, do plano que tinha definido. Já as tinhas integrado ao fim e ao cabo na tua vida, quer pessoal, quer profissional. Exatamente. E deixei, e as coisas começaram a fluir. E não há dúvida que aconteceram muitas coisas, não é? Desde esse período, na sua maioria, muito positivas. Qual foi, se tivesses que escolher, digamos assim, dessa fase das decisões, do chegar a esta meta, de chegar àquele objetivo, àquele sonho, se tivesses que escolher que te deu um gozo fantástico lá chegar, qual é que escolhias? Se é que queres partilhar. A questão é que eu não sei se consigo escolher um. Não sei se consigo escolher um. A título pessoal, por exemplo. A título pessoal, um dos sonhos tinha a ver com viagens em família. Alguns destinos, na Europa, fora da Europa, e isso aconteceu. Muito bem. Houve vários, portanto, isso muitos dos digamos, desses sonhos ou desses objetivos que foram definidos também envolviam a família e não foram ainda todos, porque também ainda alguns deles também eram mais para a frente, mas todos eles deram muito gozo. Ok. Vamos lá ver, em termos profissionais, ainda estás há algum tempo, digamos, nas funções de responsável em Portugal pela área financeira, mas depois, ali, cerca de 3 anos depois, sensivelmente, não é? Surge, digamos assim, um salto, se quisermos, que é tu passas de diretor financeiro e de controle de gestão em Portugal para diretor financeiro da Península Ibérica e Reino Unido. Sim. Esse salto, vamos dizer, o processo que tinhas trabalhado antes teve alguma influência nisto? Foi um desafio? Tu puseste-te a jeito? Como é que se passou? Assim, quando eu comecei com este processo, é porque já havia discussões a nível do grupo em termos de alguns projetos que iriam ser desenvolvidos. Ou seja,
tudo isto teve muito alinhado com isso. Ou seja, eu na altura, aliás, eu quando termino, exatamente, portanto, eu termino isto em 2014, portanto, o programa termina em 2014, ou seja, o grupo também estava numa fase de transformação, também com transferências de vários serviços do grupo para Portugal. Uhum. E é um bocadinho também nesse ambiente que eles me desafiam a alargar algumas das minhas responsabilidades. Uhum. E como referiste, ou seja, numa primeira fase, assumir as empresas que tínhamos na Península Ibérica e no Reino Unido, que em grande parte transferiram serviços financeiros aqui para Portugal. E em menos de meia dúzia de meses, a Europa toda. Pois, ou seja, quer dizer, que no fundo foi quase o mesmo processo. Ou seja, aquilo como um embrião, um projeto piloto, no fundo foi isso, foi mesmo um projeto piloto para alargar a toda a Europa. Portanto, e diz-me uma coisa, agora estou curioso aqui com uma coisa. Epá, um tipo estar sempre ok, chega-te para o lado, chega-te para aquele, avança um bocadinho e não sei o quê, sentiste confortável nessas mudanças? Nunca me senti confortável, nunca, mas para mim sempre foi sempre um bom indicador. Ou seja, eu não, claro que se os níveis de desconforto fossem tais que realmente Mas não deixavam de ser um processo exigente, certo? Exatamente. Ou seja, agora, eu senti-me desconfortável porque, ou seja, é um processo de mudança. Que implica também mudanças grandes a nível pessoal e porque também depois, neste processo de mudança, nós nunca estamos sozinhos, não é? Ou seja, estas coisas também atingem, às vezes, quem está próximo de nós, nomeadamente a família. Portanto, ou seja, é um processo que a gente tem que abordar, digamos, quase em equipa. Mas claro que nunca estive completamente confortável, mas fui ficando. E quando tanto quanto eu me recordo, tu assumiste a liderança também de uma equipa na Alemanha e passavas pelo menos uma semana por mês na Alemanha, nessa altura, não é? Exatamente, ou seja, isso foi quando assumi quando essa responsabilidade começou por ser mais Ibérica e Reino Unido. Alargou para a Europa, nesse período realmente tinha uma equipa aqui em Portugal e outra na Alemanha, e tive realmente que viajar com uma frequência que não estava habituado, né? Portanto, e passar lá cerca de uma semana. Durante cerca de ano e meio, mais ou menos, passava lá uma semana por mês, pelo menos. Diz-me uma coisa, nós às vezes foi um desafio enorme, não é? Foi. Agora, diz-me uma coisa, nós portugueses às vezes, especialmente quando nunca saímos de Portugal, não é? Eu não vou dizer que pensamos que somos grandes e por outro lado somos pequenos, não é? Mas nós descobrimos, através destes processos, por exemplo, como este, é que repara, tu consegues fazer todo este trajeto sempre sediado no Porto. Sim. É normal para ti isto acontecer? Eu acho que cada vez começam a haver mais casos destes. Aliás, eu na altura tive uma pessoa a quem eu reportava, que chegou a CFO de uma das divisões, que era português. Portanto, foi também uma pessoa que realmente me inspirou bastante. E era uma pessoa que também que atingiu um determinado patamar também em concorrência direta com muita gente dentro do grupo, e realmente isto só prova, quer dizer, que ser português nunca foi nem nunca é uma limitação, né? Portanto, acho que a gente também tem que ter a humildade de ou seja, também não se achar melhor, mas também nunca pior. Portanto, isto acho que depende muito realmente da gente também querer fazer as coisas acontecer e preparar-se e fazer por isso. Muito bem. Agora, logo a seguir, portanto, tu estás, vamos dizer assim, mais uma vez a estabilizar, né? Vamos chamar-lhe assim, e um novo desafio. Né? Um novo desafio
que é criares um projeto ou liderares um projeto de raiz, com mais do que uma fase, que é a criação de um centro de serviços partilhados, não é? A nível global, aqui no Porto. Exatamente. Esse foi digamos, o meu último desafio na Clockman. Portanto, também foi um desafio muito intenso. Aliás, eu acho que quando aceitei o desafio, nem fazia ideia, ou seja, sinceramente, não fazia ideia realmente porque foi um desafio grande pelo contexto em que aconteceu. Ou seja, basicamente, o que o grupo pretendeu, portanto, primeiro passou por um processo de decisão onde digamos, instalar esse centro de serviços partilhados. No final foi decidido por Portugal, até porque também já havia, digamos, um embrião do que se pretendia através das atividades que já tinham sido transferidas a alguns países, nomeadamente da Península Ibérica e do Reino Unido, e, portanto, o grupo decidiu largar isto, portanto, a todo o grupo. Portanto, estamos a falar de um grupo que está presente em todos os continentes, praticamente. Não é? Portanto, sim, eu estive a ler uma pequena monografia sobre o grupo. Estamos a falar de 32 fábricas. Eu estou a ler para não me enganar. 32 fábricas, 16 países, 6.400 pessoas, 60 locais de apoio ao consumidor em todo o mundo. Não é? Portanto, nós estamos aqui com os serviços partilhados aqui. Este que teve uma dimensão razoável, não é? Portanto, é uma equipa que tu crias de raiz, não é? Exatamente. Claro que assim, isto é um processo, claro que não acontece como uma pessoa, portanto, há uma equipa por trás, mas é um processo que começa praticamente do zero, ou seja, tivemos que encontrar um local, tivemos que formar uma equipa, portanto, e estamos a falar de uma empresa ou de um serviço que pretendia cobrir todo o grupo, portanto, teríamos que ter pessoas falantes dos vários países onde o serviço ia ser prestado. Portanto, praticamente estamos a falar talvez de mais de 10 idiomas diferentes e tivemos que fazer isso num espaço de menos de um ano. Ou seja, criar uma raiz de quase de 0 a 100 pessoas nesse período, formá-las, harmonizar processos, tratar depois da transferência destes serviços dos vários países para aqui, ou seja, que é um processo também que do ponto de vista, digamos, emocional é muito exigente, porque no fundo as equipas que vão aos vários países buscar estes serviços têm que trabalhar com pessoas que sabem, em muitos casos, vão ser despedidas, não é? Portanto, ou seja, houve aqui também uma componente emocional e pronto, muito forte, muito intensa, mas o que é facto é que as coisas aconteceram e o processo, digamos, esta fase do processo ficou concluída portanto, no final do ano passado, que é quando eu também saio. Exato. Diz-me uma coisa, ainda sobre a criação dos serviços partilhados de raiz. O coaching, as ferramentas que aprendeste, há bocado falaste na Semente, que é uma introdução, ao fim e ao cabo, à programação neurolinguística, etc. Eu sei que fizeste depois formação também nesta área. Em que medida foram interessantes para ti na forma como lideraste este projeto? Não, ou seja, foi também fundamental. Ou seja, todo esse processo é um processo também de liderança e, portanto, e o coaching suporta muito esses processos. Portanto, ou seja, no fundo, quando a gente cria uma equipa desta dimensão, começa por criar uma equipa mais pequena, né, com quem trabalhamos mais diretamente e que tem que estar alinhada, tem que estar o mais alinhada possível. Portanto. E aqui entra todo este processo, mesmo dos valores, digamos, de uma visão comum do que se pretende atingir. Portanto, digamos que há uma transferência do processo que tu sofreste para
ou sofreste, entre aspas, pelo qual tu passaste para as pessoas com quem estás a trabalhar, é isso? Exatamente. Ou seja, passei. Eu neste processo também, ou seja, eu, de alguma maneira também funcionei como coach, ou como mentor, em alguns casos. Beneficiei também de um processo de mentoring de uma pessoa do grupo, que também estava numa fase já de pré-reforma, portanto, uma pessoa com muita experiência, um senhor inglês com uma experiência de vida, foi realmente um privilégio. E portanto, isto foi, digamos, bidirecional. Portanto, isto foi receber e dar, e foi, claramente, foi muito útil. Muito bem. Então, 1 ano e 8 meses depois, acaba a primeira fase deste projeto e tu decides tirar um ano sabático. Mais ou menos. Não chegou a ser um ano sabático, não é? Porque as coisas precipitaram-se, mais uma vez. Sim, ou seja, havia já uma predisposição para terminar, digamos, no final do ano, este percurso. Um percurso longo, mas que eu também tinha encarado este último projeto também como mais um... Estás a falar do fim de 2019, certo? Exatamente, quando saio. Portanto, surgiram condições, e houve discussões entre mim e o grupo para chegarmos realmente a esse acordo, portanto, portanto, faço realmente esse processo de passagem, de testemunho e saio. Portanto, a minha ideia nessa altura também, portanto, isto foi pré-Covid, portanto não fazia a mínima ideia do que é que vinha a seguir, não é? Mas era também passar mais uma vez por um período de reflexão e pensar, ok, o que é que eu vou fazer, o que é que poderá ser interessante para mim agora, num pós-Clockman, né, num pós-20 anos Clockman, o que é que podia ser um desafio interessante. Bom, partilhei isso com algumas pessoas, com alguns contactos, com alguns amigos, e deixei as coisas assim fluir. E surgiram contactos, alguns deles bastante interessantes, um deles muito interessante em fevereiro, que depois, com a questão do confinamento, e ficou em stand-by, e depois foi recuperado um bocadinho mais para a frente, em maio, e que eu acabei por aceitar, que foi este projeto na Imperial, uma empresa também com uma cultura muito diferente do que era a Clockner, mas com uma cultura que está muito também presente no imaginário português, não é? com a Regina, com as pintarolas, com as fantasias de Natal, ou seja, acho que todos nós, de alguma maneira, crescemos também com estas marcas da Imperial. E, portanto, para mim foi um desafio interessante. Agora diz-me uma coisa. O que é que... sair de uma experiência como aquela que tu tinhas, se quisermos, vamos dizer, com graus de liberdade elevados. O caso de uma multinacional alemã apostada no desenvolvimento quer técnico, quer tecnológico, quer das pessoas, digamos assim, e que aposta bastante nas pessoas e pede o melhor que as pessoas têm, ao fim e ao cabo. Sim. E agora entras num grupo português, certo? E que tem um estilo de gestão seguramente diferente, quero crer. Não é? Apesar de ser uma empresa já com 88 anos, é uma empresa de sucesso. No entanto, a pergunta é esta. Tu entras numa empresa destas, como se costuma dizer, entras por cima, não é? Entras por cima. Como é que é isto de entrar por cima numa empresa que não conheces e o que é que vais exigir de ti para ocupar esse lugar? Sim, ou seja, o convite que me fizeram, o convite que me fizeram, eu não posso partilhar exatamente todos os termos. Exato. É um projeto, ou seja, eu estou a olhar para este desafio como um projeto muito interessante. Ok. Portanto, e acredito e estou convencido que é um projeto em que eu também, do ponto de vista pessoal, me vai permitir
se não desenvolver algumas competências novas, pelo menos ter experiências novas. Portanto, também há por trás de tudo isto, para mim, um processo de aprendizagem, uma realidade diferente, um negócio diferente. Portanto, este negócio de chocolate também, eu tenho descoberto isso, tem muitas, digamos, especificidades interessantes. Portanto, é um negócio novo, numa indústria nova, que eu não por acaso tinha alguma relação com alguns, digamos, concorrentes da Imperial, multinacionais, mas não tinha qualquer, digamos, ligação com esta indústria. Mas é também o desafio que me propuseram, é um desafio interessante e que eu sei à partida que é completamente diferente do que eu tinha tive nos últimos anos na Clockner. Portanto, mais uma vez, colocaste-te numa posição desconfortável, não é? Sim. Agora diz-me uma coisa, este desconforto que os quadros, digamos assim, das empresas vão sentindo, porque ao fim e ao cabo, tu tiveste equipas, ao longo destes anos todos, tiveste equipas com quem conversavas, participavas em boards, etc., por aí fora, mas uma coisa é certa, há um momento, que é aquele momento em que tu tens de tomar decisões, em que tu estás sozinho. Uhum. Esta gestão solitária, se quisermos, há bocado já deste um ligeiro toque nisso, esta gestão solitária, digamos assim, por parte do gestão, entenda-se, da função, não é? Por parte do seu titular, acontece a miúdo, por aquilo que percebo, também daquilo que tu dizes, e por alguma experiência que trago também de trás, e com outras pessoas que eu vou conversando. Diz-me uma coisa, porquê é que as pessoas, tu em determinada altura, acabaste por ir procurar alguém com quem bater umas bolas, como se costuma dizer? Epá, vamos aqui trocar aqui umas bolas para ver se eu estou a tomar decisões certas, se é por aqui que eu devo ir. Ou seja, não é que tenhas necessidade propriamente de um expert na área em que tu trabalhas, mas precisas de alguém, como tu disseste e muito bem, quem confias, competente naquilo que faz, etc., com quem vais trocar umas bolas. Diz-me uma coisa, porquê é que o gestor português procura tão pouco este serviço, na tua opinião? É assim, eu não sei, pode ser uma questão cultural, porque eu vejo, por exemplo, na Clockner, praticamente todos os cargos mais de liderança tinham um coaching, um coach pessoal. Ou seja, tudo que era VPs, portanto, o que a gente chamava o C-Level, todos eles tinham realmente quase como um coach, quase como um personal trainer que acompanhava, pronto, no processo. Eu penso que, quer dizer, que cada vez mais, também se eu falar, mesmo que em Portugal, cada vez se recorre mais a esse tipo de, digamos, de apoio, mas pode ser uma questão também cultural, ou seja, acho que aos poucos também vai mudando. O quê? Quando dizes cultural, quando tu dizes cultural, nós estamos quase aqui já a acabar o nosso tempo, só te quero colocar mais uma ou duas questões, mas este comentário, esta questão cultural é um bocado tipo, olha, ele agora, não é ele que manda, é o coach, olha, ele agora lê uns livros de autoajuda, parece que não andou a estudar, não é? É assim que nos vai gerir, é assim que nos vai governar. Eu acho que às vezes, em alguns ambientes e em algumas empresas, ainda é vista, ou pode ser vista ainda com alguma, digamos, fragilidade, vamos ter que recorrer a esse tipo de apoio. E faz sentido esse receio? Não de maneira nenhuma. Aliás, eu cheguei a ter algumas sessões de coaching pessoal, mesmo fora do PEP, com o Dr. Avelino, um bocado por isso, ou seja, em alguns momentos até mais, digamos, de dúvida, ou às vezes é só mesmo para, digamos, para trocar ideias e ter uma perspectiva mais externa, digamos, do tema, uma visão mais externa, para às vezes até desbloquear certas situações. E é sempre útil. Só para terminar uma questão, parece daquelas questões, digamos assim, pequenas, mas eu gosto às vezes de trazer também isto, que é, se tivesses que definir
ou se separares, eu sei, tu falaste-me sempre num contínuo e numa melhorança contínua ao longo de todo o teu trajeto, não é só depois de entrar o PIEP, mas em toda a tua vida dentro, digamos assim, do grupo onde estiveste quase 21 anos. Mas se tivesses de considerar que começaste a mudar de uma forma muito mais ativa ou proativa, a partir do momento que frequentaste, ou melhor dito, que subscreveste este serviço, se tivesse que, digamos assim, caracterizar todo esse teu trajeto numa frase, ou então numa palavra, como é que tu o farias? Talvez, eu acho que talvez a palavra excelência é que se calhar que se define melhor para mim este processo todo. No fundo é a gente libertar de alguma maneira o nosso potencial. Portanto, e eu senti que este processo, pronto, ajudou muito a despoltar esse libertar de realmente o que é o nosso potencial e realmente dar mais nitidez e clareza ao caminho que a gente quer percorrer. Ou seja, preparou-te para estares confortável dentro do desconforto diário. Exatamente, ou seja, assumir no fundo o desconforto como parte natural do processo. Okay. Ou seja, o que não é natural é estar confortável a vida toda, não é? Isso é que não é natural. Porque a gente não faz isso desde que nasce até chegar, a gente está sempre desconfortável com alguma coisa, está sempre a aprender qualquer coisa, a tropeçar aqui e ali. Portanto, o desconforto é o normal. Muito bem. Olha, Carlos, é assim, provavelmente nesta altura eu não tenho estado a ver o chat, tenho estado aqui a conversar contigo e focado, digamos, naquilo que tu me vais passando, mas provavelmente o Adelino deve ter estado na regi, a registar, digamos assim, alguns comentários por parte de quem nos acompanha e provavelmente algumas questões. Eu, da minha parte, quero-te dar um abraço e dizer-te muito obrigado por esta hora de conversa. Gostei muito de estar esta hora à conversa contigo. Muito obrigado. Um abraço, Carlos. Obrigado, um abraço. Muito bem, obrigado. E realmente há aqui uma série de perguntas que se calhar eu aproveitaria assim em título de resumo para colocar ao Carlos. Está aqui uma pergunta interessante da Luísa, eu vou só resumir na última frase que ela diz: qual foi o grande ahá? Foi o grande ahá. Eu acho que quando eu comecei a ter a noção realmente que estava a mudar e que estavam a acontecer coisas, não é? Penso que foi quando assumi a função europeia, no fundo. Ou seja, quando comecei realmente a ter que gerir uma equipa também na Alemanha. Ou seja, aí realmente senti que estava a dar o salto e a dar aquele clique que procurava. Muito bem. O Álvaro pergunta, na empresa que o apoiou neste processo, o que é que os seus colegas diriam de si relativamente ao antes e depois do Carlos? Bonito era assim, porque era antes que é depois, portanto por aí não vamos lá, não é? Pois, é assim, eu passei por alguns processos de avaliações de 360 graus, portanto, de feedback de colegas e de superiores, de pessoas. Pronto. E eu lembro-me que no primeiro lembro perfeitamente de um comentário, porque a gente depois recebia também comentários, em que me diziam que era importante à Klöckner ouvir mais vezes a minha voz. Ok? Pronto. E eu acho que isso aconteceu porque já não sei se essa pessoa ou outra disse-me isso, que realmente que notava digamos uma
uma visibilidade e uma abertura muito superior. Muito bom. Eu acho que em termos do que era realmente o que eu era mesmo e o que eu sou, não mudei assim tanto, ou seja, no que é, mas mais no aspecto exterior, isso foi visível. Está aqui uma pergunta do Francisco Castro, não sei se o Carlos poderá responder, mas de qualquer forma vou dizê-la, que diz, além de dizer obrigado pela partilha, se alguma vez teve um superior hierárquico difícil e como é que as ferramentas que aprendeu ajudaram a superá-lo? Eu tive vários. Tive vários. Não, eu acho que a questão da gestão emocional é fundamental. Não é? Eu acho que e não são só superiores, podem ser colegas ou inferiores e hierárquicos também difíceis. Ou seja, não, toda esta metodologia e pelo menos, e nomeadamente a nossa atitude perante as coisas, portanto, é fundamental para gerir situações mais complicadas e de conflito mesmo. Pois. É curioso que isso que o Carlos está a referir, há aqui uma pergunta da Ana Paula Dantas, acabada de entrar, que diz, nesta fase de pandemia, considera o coaching mais importante do que noutras fases e porquê? Eu acho que ou seja, o coaching é importante em qualquer situação desafiante, não é? Seja a pandemia, seja uma doença, seja um projeto, sei lá, qualquer coisa. Ou seja, o coaching no final adapta-se a qualquer situação em que a pessoa precise de um apoio, precise digamos, de uma estrutura e de um suporte para ultrapassar determinadas situações. Ou pode não ser só ultrapassar, pode ser só melhorar, ou seja, a pessoa já está num nível ótimo e quer estar num nível excelente. Correto. Numa tendência de melhoria. Muito bem. Carlos, também agradecer em nome do Wave of the Power a sua disponibilidade e sempre essa boa disponibilidade. É um prazer. Aproveito em nota de rodapé que para mim foi um privilégio e tem sido um privilégio tê-lo por perto como amigo e ter participado nesse processo de transformação a servir para que o Carlos tenha levado o nome de Portugal bem alto, porque precisamos muito que haja cada vez mais portugueses em grandes níveis de destaque a nível internacional, porque ajuda-nos também a fortalecer os nossos níveis de autoconfiança como povo, não é? Portanto, obrigado pela confiança que depositou no Wave of the Power, em mim em particular, e pela possibilidade que teve de poder estar por consigo e continuarmos neste processo. Agradecer a sua disponibilidade e agradecer também ao José António Balau a forma muito interessante que eu estava aqui sempre a acompanhar, com que ia colocando as perguntas, e sendo um homem que está com estes auscultadores a falar connosco de uma estação orbital, levou isto para um nível do outro mundo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por estarem aqui connosco e de participarem em mais um webinar Wave of the Power. Muito obrigado a todos e um bem-aja e uma boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigado. Obrigado. In the morning, I wake with that feeling like there's something else, and I can see through it. I ain't gonna spend more time. But when things just keep on turning to the wrong direction, you know just what to do. You gotta change your heart, there's no turn back now. It's your time to say, I have the power. Day by day, things keep on moving. Just gotta give them the right direction. Let your dreams be your goals. Let your life be your dream. But when things just keep on turning
it's your time to say, I have the power.